Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, Deus abençoe a sua vida ricamente. Hoje nós vamos falar do batismo de Jesus e das tentações que ele sofreu no deserto. E vamos olhar o Evangelho de Mateus, a perspectiva de Mateus. Vou dar um spoiler para você. Todas as vezes que você se debruçar diante da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, procure entender o que o evangelista quer passar. Nós vemos Mateus, ele olhando sempre para o Êxodo, olhando para o Velho Testamento e as coisas se cumprindo em Jesus, e Jesus cumprindo toda a lei. Mateus capítulo 3, vamos ler o verso 13, que diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por Jesus. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe que assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de enjoar 40 dias e 40 noites, teve fome. O versículo 13, que diz que Jesus veio da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João, João, porém, tenta impedir Jesus, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João, ele ficou horrorizado e chocado. Por quê? Como alguém tão digno, tão santo, vem a mim para que eu batize? Jesus, 100% Deus, 100% homem, eu sou inferior. Sou eu que preciso ser batizado por ti. João, ele indaga Jesus. Jesus, no entanto, estava validando o batismo de João. Jesus não precisava ser batizado, mas ele estava concordando, afirmando que o batismo de João era válido e depois continuaria pelos seus discípulos. Versículo 15, respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Para cumprir toda a justiça. O que quer dizer isso? A justiça de Deus que ia ser derramada sobre nós, mas foi derramada em Jesus. Jesus recebeu, Jesus aplacou a ira de Deus. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Verbo, aquele que se encarnou e se fez maldição por nós. Se você olhar Isaías, você vai entender essa parte: cumprir toda a justiça. Isaías 53, o verso 6 diz assim: Todos nós estávamos desgarrados, estávamos longe de Deus, longe do caminho do Senhor. O Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Então, ele vem cumprir a justiça de Deus. Jesus fala isso porque ele estava já apontando para a cruz. Ele estava apontando para a sua obra redentora. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. O fato do Espírito descer sobre Jesus indica a inauguração da era messiânica e mostra que ele é aquele que possui o Espírito. A pomba pode significar uma nova era, um novo recomeço. Quando o dilúvio acaba,
Noé manda uma pomba e ela volta com a folha no bico. Então, é um novo recomeço. Jesus, ele tem que passar pelas águas. Você vê o povo, quando sai do Egito, ele passa pelas águas. É uma forma de batismo. Jesus faz a mesma coisa. Você vê o evangelista, ele tem a história de Jesus na sua perspectiva e tem o Êxodo. São duas telas. Jesus vem cumprir todas as coisas. Versículo 17. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. É aqui que o diabo vai tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, será que você é mesmo o Filho de Deus? Será que é tudo isso mesmo? A tentação de Jesus no deserto está conectada com o povo de Israel no deserto. Então, eles saíram do Egito depois que Deus enviou as 10 pragas e estavam caminhando para o Monte Sinai para adorar a Deus. Mesmo o Moisés, ele fala, precisamos sair daqui e ir para o Monte do Sinai adorar o Senhor, mas precisava passar pelo Mar Vermelho, pois o faraó vinha atrás deles. Então começaram a reclamar com Moisés. E agora? Vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não podemos pensar no deserto apenas como um deserto de Saara, só areia. Não. O deserto é um lugar árido e muitas das vezes é traduzido como campo. Jesus foi levado pelo Espírito para o campo para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta. Jesus, ele é provado, ele é testado e ele passa na provação e na tentação. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. Não quer dizer que o diabo tentou Jesus depois de 40 dias. Não. Ele tentava Jesus todos os dias. O número 40 na Bíblia geralmente simbolizava um período de prova, preparação, purificação e julgamento. E o 40 aparece em momentos importantes e quase sempre envolve desafio espiritual ou físico. Aqui, alguns exemplos. 40 dias e 40 noites. Noé esteve na arca. Julgamento e recomeço. 40 anos o povo andando no deserto. Tempo de provação e purificação. 40 dias Moisés passou no Monte Sinai, preparação espiritual. Se você analisar Mateus, ele está mostrando Jesus, o rei, que ele é maior que Moisés, ele é maior que os patriarcas e ele é maior que o povo. Ele é o verdadeiro israelita, ele cumpre tudo. Assim como Jesus, nós também passamos por tentações todos os dias. O apóstolo Paulo alertou que o diabo vive armando ciladas contra nós. Então, a história de Jesus, o enfrentamento que ele tem, esse combate com Satanás, ele está nos ensinando que é assim, que é desta forma. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Esta é a nossa luta. Jesus também lutou e ele venceu o diabo. Um grande exemplo de como vencer as tentações está no próprio Jesus. O versículo 4. O versículo 3. O diabo aparece e diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O inimigo usou a fome de Jesus para tentar levá-lo ao erro, mas Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele aqui usa o Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus guiou seu povo no deserto por 40 anos para testá-los e para saber se eles seriam obedientes.
Ele deixou que passasse dificuldades, como fome, para ensiná-los a confiar nele. Depois alimentou-os com maná, algo novo para eles, para mostrar que o ser humano não vive só de comida, mas precisa da palavra de Deus. Deus fez isso. Deus testou o seu povo, deixou eles com fome, para mostrar se eles realmente estavam seguindo o próprio Deus. Jesus não ficou discutindo com o diabo, ele usou a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa arma contra o mal. É nessas horas que você é levado, você está cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que você vai ficar fazendo coisas absurdas, coisas fora da realidade. Você vai estar centrado, uma pessoa intacta, e vai sofrer, como todos nós vamos sofrer, tentações. Ser tentado é pecado? Não. Pecado é cair na tentação, e Jesus vence a primeira cilada de Satanás. A primeira prova que Israel passa no deserto, que eles começam a murmurar, começam a dizer para Moisés: vamos morrer de fome, vamos morrer de sede aqui, você não vai fazer nada? Era melhor ter ficado no Egito e morrer no Egito. Então, o primeiro teste deles, eles fracassam. O primeiro teste de Jesus, ele vence. Depois o diabo tentou de novo e até usou a própria Bíblia, dizendo que Jesus podia se jogar do alto templo, pois os seus anjos o protegeriam. A Cidade Santa era um dos nomes usados para Jerusalém. O diabo levou Jesus até uma parte alta do templo, onde se via um vale muito fundo, profundo, um grande abismo. Se alguém caísse ali, ele com certeza morreria. Então o diabo levou Jesus para que ele se jogasse, se matasse, tirasse sua própria vida, porque os anjos viriam e o salvaria. Jesus não caiu nesta tentação. A proteção dos anjos é para os servos de Deus nas situações que eles enfrentam, e não uma desculpa para se colocar em perigo de propósito. Eu vou me jogar daqui porque Deus vai me ajudar. Eu vou fazer uma atrocidade, eu vou bater meu carro porque eu sei que Deus vai me guardar. Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu lembro de Daniel, ele vivia na Babilônia e ele continuou intacto, servindo ao Senhor. E ele foi jogado na cova dos leões. Você acha que Daniel não teve medo? Com certeza ele sabia que o Senhor o ajudaria, que o guardaria, mas ele não tentou Deus. Eu escutei uma vez uma música aí, né? E diz que é cristã, né? Mas parece que não é. Diz que Daniel deitou na juba do leão. Daniel deitou com os leões. Daniel usou os leões como travesseiro. Isso não é tentar a Deus? Então as pessoas acham que Deus tem que livrar elas todos os momentos, mas elas procuram o problema e quer que Deus livre. Mas Deus só vai livrar quando o seu povo é colocado em risco. Isso nos ensina algo sério. Hoje também existem pessoas que distorcem a Bíblia para enganar os outros. É isso que o diabo está fazendo. Ele está distorcendo a Bíblia, está usando um versículo base, mas está fazendo fora do contexto. Não tem contexto algum. E é chamado de espetáculo da fé. Ele queria que Jesus fizesse aquele espetáculo da fé. Estou me jogando e os anjos estão vindo me ajudar. Que seria aqui o Salmo 91, onde usam versículos fora do contexto para ensinar mentiras. E isso é uma estratégia do diabo. Mostra claramente que o diabo também conhece as Escrituras, mas ele usa de uma forma totalmente errada. Na boca de Satanás, a palavra de Deus não serve, mas na boca de Jesus, ele usa a palavra
e vence mais um ataque de Satanás. Ele ataca e Jesus contra-ataca com a palavra. Jesus responde novamente com as Escrituras. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, o diabo faz uma terceira proposta: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Este mundo, na verdade, não pertence ao diabo. Ele só dominava o coração das pessoas como um usurpador. Somente isso. E continua dominando. Se Deus não intervir no homem, a pessoa continua sendo escrava de Satanás. Ou seja, alguém que toma algo sem direito. Mas Jesus vem para nos libertar das mãos, das garras de Satanás. O máximo que o diabo pode fazer era tentar transformar Jesus naquele tipo de Messias político. Na verdade, se você olhar os evangelistas, o diabo sempre está querendo tirar Jesus do seu propósito, do caminho da cruz. Ele podia transformar Jesus naquele libertador. Até os judeus acreditavam que viria um libertador que libertaria eles das mãos dos romanos. Adorar qualquer outra coisa no lugar de Deus, é isso que ele está pedindo. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Todo esse reino aqui, né? É meu, eu posso te dar. E aí, adorar qualquer coisa nesta terra, seja lá o que for, imagens. Você vê quando Moisés ele sobe no Monte Sinai e ele recebe as tábuas da aliança. Quando ele desce, Deus avisa para ele, o povo está adorando bezerro. O povo é inclinado ao mal. Então, Deus não aceita idolatria. Se nós estamos nessa situação, precisamos fazer uma autoanálise com a palavra de Deus. Adorar filho, adorar pai, adorar mãe. Estou falando para vocês respeitar seus pais, não. Estou falando para você não adorar, não colocar como primazia na sua vida. Deus é para ser adorado e adorado pelos seus seguidores. Nós devemos adorar somente o Senhor. Não é pregador, não é cantor, não é adorar a igreja, é adorar Jesus. Jesus que deve ser adorado. E isso mostra que qualquer um que adorasse o diabo estaria quebrando esse mandamento. Aqui ele queria que Jesus se dobrasse diante dele. Então, tem muitos adoradores de Satanás. Tem muitos que adoram as coisas do mal. Foi que nem eu falei, só Deus para libertar o homem das mãos de Satanás. Então, todo tipo de adoração que não seja a Deus é idolatria. Mas Jesus o repreendeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Você vê que Jesus ele é atacado de todas as formas. São 3 tentações. O povo passa por 3 tentações. É água, é comida, é água de novo, eles murmuram e eles fracassam. Mas aqui o novo Israel, o primogênito, o verdadeiro rei, ele vence as tentações. Ele vence todos os ataques de Satanás e nos ensina que nós conseguimos vencer. Não quer dizer que a gente não vai cair, deslizar em algum erro, fracassar de alguma forma. Mas nós temos um grande advogado. Se nós se humilhar diante de Deus, pedir perdão, Ele é fiel para nos perdoar. É Ele que nos perdoa, é Ele que intercede por nós. Então, depois dessas tentações que Jesus sofreu por Satanás, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Está lá no último versículo. Depois de tudo, os anjos o serviram.
Você vê que ele queria que os anjos viessem e salvassem Jesus se Jesus se jogasse do pináculo do templo. Os anjos vêm e servem Jesus depois de uma provação, de uma tentação. Ele vence mais uma vez. Isto mostrando, eu quero frisar isso, que Mateus ele está com a tela do Êxodo aberto e mostrando que Jesus é o verdadeiro Israel. Ele está acima de todos. Essa passagem nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo quando estamos sendo tentados. A palavra de Deus é a nossa defesa. Paulo, ele diz, para terminar aqui em Efésios capítulo 6, o verso 11, revesti-vos, se vista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que se vestir, nós temos que estar pronto, se defender com a palavra de Deus. É ela que nos ajuda, é ela que nos orienta a passar por provações e por tentações. E só lembrando, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus prova o seu povo, como ele provou lá no deserto, e ele vai continuar nos provando, e nós sabemos que Cristo venceu todas as coisas por nós. Porque todo o castigo de Deus que ia cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E Jesus mostra que ele vence com a palavra. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.